Hoje, com a viagem do pastor João, a gente vai interromper a nossa sequência de mensagens em 1 Timóteo. E ele solicitou que eu e o diácono Lucas fizéssemos algumas mensagens para vocês no livro de Provérbios. Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Provérbios. Lembrando que nós, tanto eu como o Lucas, não somos pastores, mas a autoridade é da palavra. E a primeira mensagem do livro de Provérbios já foi trazida pelo diácono Lucas. Acredito que já tem um bom tempo, então a maioria de vocês não deve lembrar. Ele nos trouxe a mensagem do capítulo 1 do livro de Provérbios. Eu vou relembrar um pouquinho para vocês do que ele nos apresentou. Capítulo 1, eu não vou ler novamente o início do livro, mas a gente sabe, e aqueles que lembram da pregação, no início do capítulo, versículo 1, a gente tem a apresentação do livro, a apresentação do autor, que é o rei Salomão, e no versículo 2 a 6 ele fala sobre o propósito do livro, que é alcançar sabedoria. Já no versículo 7, ele mostra como alcançar essa sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eu vou ler novamente para vocês, que eu sei que vocês já leram, mas hoje pela primeira vez, diz assim o versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Amado Deus e Pai, graça te damos pela Tua palavra, agradecemos pelo livre acesso que temos a ela, porque ela é a fonte de sabedoria, agradecemos pelo Espírito Santo, Senhor, que nos capacita para compreendê-la e que Ele esteja hoje conosco, nos orientando, nos conduzindo para compreendermos o que Tu queres nos ensinar através da Tua palavra, aplicarmos ela na nossa vida. Te pedimos, Senhor, perdão por todas as nossas falhas, perdão pelos nossos pecados e que possamos, através da luz da Tua palavra, mudarmos o que precisamos mudar para sermos cada vez mais semelhantes a Ti. Agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E hoje, dando continuidade a essas mensagens em Provérbios, a gente tem como tema da mensagem de hoje a sabedoria de Cristo, como obtê-la. E eu pretendo trazer essa mensagem em duas partes. Hoje vai ser a primeira parte da mensagem. E ainda esse mês, já que o pastor vai estar ausente, o Lucas trará uma outra mensagem e posteriormente eu venho com a sequência dessa mensagem. A sabedoria de Cristo, como obtê-la. E continuando no capítulo 1, no versículo 20 em diante, diz assim, eu vou pedir que vocês acompanhem comigo a leitura, se puderem, quiserem fazer a leitura participativa. Eu espero ter a participação de vocês durante toda a noite de hoje, já que, como dizia o pastor Roger, eu tenho uma voz um pouco melodiosa e às vezes dá um pouquinho de sono. Então, vamos me ajudar acompanhando na leitura da palavra. Diz assim a palavra: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas, profere as suas palavras. Vamos parar aqui. Como a gente viu no versículo 7, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando a gente pensa na palavra temor, nos vem à mente logo a questão de medo, né? Medo, aflição, falta de tranquilidade. Mas temor tem um outro sentido também. E é esse sentido que o sábio Salomão está querendo nos trazer. Porque quando a gente pensa em Deus, como Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, que sabe tudo, nos conhece perfeitamente, não tem local onde a gente venha se esconder, que Ele não nos encontre, e não tem pensamento que a gente venha a
a passar pela nossa mente, que ele não saiba, às vezes pode até vir medo mesmo. Além do fato de que ele é onipotente. Então, diante de tudo que a gente pode vir a pensar, não falo só em agir, porque somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Deus poderia, com estalo, nos eliminar, porque ele é onipotente. Não é? Mas, esse mesmo Deus é um Deus misericordioso, bondoso, gracioso. E a partir disso, se a gente tem esse entendimento de quem é Deus, a gente passa a temê-lo, ou seja, no sentido real da palavra temer. Que a nossa mente, como eu falei, vem logo a ideia de medo. Mas o temor é reverência, é respeito. Então, a gente conhecendo Deus de fato, a gente passa a ter respeito e reverência, sabendo de tudo isso que ele pode, que ele é. Ou seja, o Deus misericordioso, que é nosso Salvador. E aí, o versículo diz, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aí vem daí. A gente primeiro tem que ter um entendimento do que é temor. Aí vem o que é sabedoria. O que é que vem à mente de vocês quando vocês pensam em sabedoria? Imagine uma pessoa sábia para vocês. O que é? A gente pode pensar em alguém que tem muito conhecimento, alguém viajado, digamos assim, alguém que conhece muito do mundo, não é? Será que isso é sabedoria? No conceito que o Salomão quer nos trazer de sabedoria? Às vezes a gente conhece pessoas que têm muito conhecimento, ou seja, pessoas muito sábias, não sábias, mas conhecedoras intelectualmente falando, mas que não sabem proceder, não têm maturidade de proceder. Então, sabedoria não é conhecimento. Né? E às vezes, a gente também pode imaginar que sabedoria tem a ideia de sabedoria humana e sabedoria espiritual. Né? E aqui ele está falando de sabedoria espiritual. E quem é essa sabedoria? A gente vê aqui, a partir do versículo 20, que essa sabedoria é personificada. Ela é caracterizada como uma pessoa. Como é que diz aqui? Voltando à leitura. Grita na rua a sabedoria. Então a sabedoria é como se fosse uma pessoa. É uma pessoa que está gritando na rua. E ela diz, até quando, ó nécios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Vamos continuar aqui comigo. Quem quiser pode ler comigo. Mas, porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo perdição como redemoinho, vou chegar ao aperto e à angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me der ouvidos habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Então, aqui a gente tem, como já dito,
a personificação da sabedoria. E não é somente nessa passagem, em Provérbios, que a gente vê ela personificada. Vamos lá para o capítulo 8. A gente vê novamente a sabedoria personificada e falando novamente. Aqui diz, no versículo 1, vamos lá. Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade. À entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, a ela falando, a sabedoria. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vamos para aqui, vamos lá no verso 10, para a gente também não se cansar tanto. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Então, a sabedoria aqui está falando como é importante a gente ter. E por que é tão importante ter sabedoria? A sabedoria ela nos ajuda a tomar decisões mais acertadas, ela nos ajuda a liderar de uma forma mais adequada. E aqui ela fala, tanto no capítulo 1 como no capítulo 8, que ela nem sempre é escutada. A maioria dos homens não querem escutar. E aí, como o Lucas trouxe na pregação dele, Provérbios é muito comum trazer esse paralelismo. É o modelo de poesia hebraica, trazer paralelo. E aqui ela mostra daqueles que não a escutam e aqueles que a escutam. Interessante, se a gente vai lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 1,30, a gente vê quem é a personificação de fato da sabedoria. Quem chegar pode ler. Primeiro Coríntios 1:30. Então, quem é a personificação de fato da sabedoria? Jesus Cristo. Então, aqui a gente pode imaginar ele clamando. E a gente vê, como eu já falei, que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que a sabedoria clama, assim como Cristo clama por nós e não o escuta, e aqueles que clamam e o escutam. E a gente vê que o texto nos mostra que o resultado de dar ouvidos à sabedoria e o resultado de não dar ouvidos à sabedoria. Aqueles que não dão ouvidos a ela, ou a Cristo, colhem tristes resultados. Mas aqueles que ouvem recebem bênçãos maravilhosas. E não é só essa passagem em 1 Coríntios que nos dá a entender que aqui, como os teólogos desde do primeiro século entendem, que essa passagem de personificação da sabedoria é uma passagem cristológica. Se a gente abre também lá em Colossenses 1, 15 e 16, quem chegar lá pode ler bem alto. Ele quem? Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por meio dele para ele. E a gente volta lá para Provérbios 8 e a gente vê essa sabedoria continua a falar. E o que é que ela diz? Vamos lá ler juntos. O Senhor me possuía
no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Deus, desde a eternidade, foi estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava o mar e o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Aqui a gente tem toda a descrição, e continua, quando compunha os fundamentos da terra. Parece até que a gente está vendo Gênesis, Deus criando o universo. E quem estava lá? A sabedoria. E como a gente viu em Colossenses, quem estava lá também? Quem estava lá era Cristo, a personificação da sabedoria de Deus. Então, nessas passagens de Provérbios, a gente pode ver Cristo, que é a personificação da sabedoria de Deus, clamando por nós. Clamando para que a gente procure ter sabedoria. Mas o princípio é o temor. Ou seja, primeiro a gente tem que reconhecer que somos pecadores e que precisamos dele, precisamos de Deus. E aí a gente alcança quem? A sabedoria. A gente alcança Cristo. Porque ele nos alcança através da morte sacrificial dele. Mas para a gente chegar a Cristo, a gente precisa ter o temor. E aí a gente vai, voltando para o texto base, ver no versículo 23 esses dois paralelos. O resultado de não dar ouvido à sabedoria e o resultado de dar ouvido à sabedoria. No versículo 26, diz assim, aliás, 24. Porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Essas palavras são muito fortes, principalmente porque a gente tem um costume de enfatizar o amor de Deus. E quando a gente escuta isso, a gente pensa, como isso é duro de ouvir, mas Deus, além de amoroso, ele é justo. Então, por isso que ele diz, eu estou clamando em todos os pontos, em todos os lugares. Vocês estão tendo a oportunidade, mas chegará o tempo que não haverá mais essa oportunidade. E isso também é repetido no Provérbios 3, 34. E a gente vai também ter várias passagens em Salmos, eu não vou ler todas. Em 3,34, que está mais próximo, diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Salmo 2,4, a gente vê isso também, que um dia vai chegar o tempo. E Deus vai vir com a justiça e os escarnecedores vão receber o que eles merecem, como a gente vê no versículo 28. O que é que diz no versículo 28? Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Isso lembra Isaías. Isaías 55, 6. Vamos lá. Quem chegar pode ler. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então haverá um tempo em que Cristo não se deixará mais achar. Em Apocalipse 3:20, ele diz que eis estou à porta e bato. Então a gente está no tempo onde a sabedoria, onde Cristo está clamando por nós.
mas chegará o tempo em que ele não se deixará mais achar. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê, quando chegar a tribulação, muitos irão querer morrer, ainda de coração duro. E naquele tempo, converter-se não será fácil. E muitos homens irão preferir a morte, e também não conseguirão. Não alcançarão a morte. E Provérbios ainda fala das consequências de não escutar a sabedoria. A gente vê no versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Colherão aquilo que plantaram, como a gente vê em Gálatas 6:7. Vamos lá. Gálatas 6:7 fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Isso é um ditado já conhecido, é um provérbio não só bíblico, mas popular. O que a gente planta, a gente colhe. E no finalzinho do versículo 31 ainda diz: e dos seus próprios conselhos se fartarão. Já que não quiseram dar ouvido aos conselhos da sabedoria, se fartarão dos seus próprios. Colherão os resultados de andarem conforme as inclinações dos seus pensamentos. Como a gente vê em Efésios 2:3. Alguém aí lê para mim. Efésios 2:3, em que os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, antes de aceitarmos a Cristo, a gente agia conforme nossos pensamentos e achava que era o melhor. Só em reconhecendo a sabedoria de Deus, reconhecendo a Cristo, que a gente reconhece dos nossos caminhos errados. É isso o significado de conversão. É você se voltar para o caminho certo. Converter-se. Mas aí vem a boa notícia, né? Apesar de que aqui ainda diz: morte e perdição estão à espera dos que não dão ouvido à sabedoria. Tanto aqui no versículo 32, como no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, a gente tem: os que pecam contra mim, 8:36, os que pecam contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. E é como a gente sabe, né? Morte, não só morte física, mas morte espiritual. Morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Mas como eu falei, existe o paralelo também daqueles que não ouvem a sabedoria e daqueles que ouvem a sabedoria. No versículo 23, a sabedoria diz: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Copiosamente, ou seja, abundantemente, o meu espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Isso nos lembra Mateus 3:11. Vou pedir que alguém abra. E João 14:16. Uma outra pessoa abra. Quem tem o poder de derramar o Espírito Santo em nós? Quem chegou pode ler.
Mateus 3:11. Então aí a gente tem João Batista falando sobre Cristo. Que Cristo que tem o poder de derramar o Espírito Santo, nos batizar no Espírito Santo. Então é como a sabedoria fala. Por isso que essa passagem ela é entendida como uma passagem cristológica. Porque quem tem o poder de derramar o Espírito Santo em nós? Jesus Cristo. E Jesus, o próprio Jesus falando em João 14:16. O que é que diz? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Consolador é o Espírito Santo. Então, Cristo prometeu, assim como a sabedoria diz, derramarei copiosamente em vós o meu Espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Por isso que quando a gente se converte, a gente aceita a Cristo e recebe o Espírito Santo, a palavra passa a ter mais clareza. Aqueles que não aceitam, recusam a palavra e até difamam a palavra porque não a compreendem, querem seguir os seus próprios conselhos, como a gente leu. E que mais bênçãos a gente encontra aqui, tanto em Provérbios 1 como Provérbios 8, para aqueles que escutam o clamor da sabedoria, o clamor de Jesus. Versículo 33. Os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E é por isso também que no verso 8 ele diz, que é onde eu interrompi a leitura, a sabedoria, ou seja, aceitar Jesus, aceitar a sabedoria de Deus, é muito mais valioso do que ouro e do que prata. E é isso que a gente deve buscar. Versículo 11 diz, melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Então, na vida, a gente sempre está em busca de coisas que não nos completa na eternidade. A gente busca coisas materiais que não traz satisfação verdadeira, porque são passageiras. E é por isso que a palavra diz, buscai as coisas do alto, buscai o Senhor. Então, eu não vou me prolongar muito hoje, como eu falei, o tema da mensagem é a sabedoria de Cristo, como alcançá-la. Hoje, eu gostaria apenas de alertá-los sobre o clamor dela, o clamor de Cristo. E depois, na nossa próxima mensagem, eu irei trazer como alcançá-la de fato. Aqui a gente já tem o princípio, que é o temor a Deus. Reconhecer a Deus, adorá-lo, reverenciá-lo, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador. E Cristo, que é a sabedoria, Ele nos faz nos achegar a Deus. Concluindo a mensagem de hoje, que eu prometi que seria breve, eu não falei, mas eu prometi para alguns que eu seria breve. Cristo, Ele nos faz ser amigo de Deus. Vamos ler lá, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer.
toda a sabedoria de Deus, Cristo, a personificação da sabedoria de Deus, nos dá a conhecer. E em João 17:2, mostra que ele tem a autoridade para nos dar vida e vida em abundância. Como diz, 17:2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, em Cristo, a gente tem a sabedoria de Deus, temos a vida eterna e temos a comunhão com Deus. Então, se há alguém hoje aqui que ainda não atentou para esse clamor, não deixe passar esse momento. Como foi falado, a sabedoria ela está clamando, Cristo está nos clamando. Mas vai chegar o tempo que, como Isaías diz em Apocalipse, ele não vai estar mais à disposição. Então o tempo é hoje, o momento é hoje. Então se há alguém que não o aceitou, não aceitou o clamor da sabedoria, não deixe passar. Não deixe para depois. Porque hoje é o dia. Então vamos orar, agradecidos pela palavra de Deus, pelo livre acesso que temos à sabedoria dele. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, porque a tua palavra é real, é viva, e ela nos instrui, Senhor, como temer a ti, como te conhecer e como te seguir. Agradecemos pelo sacrifício que Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue, para que hoje possamos ter livre acesso a ti e te pedir perdão de todas as nossas falhas, pelos nossos pecados. Agradecemos porque esse Santo Espírito nos capacita a compreender a tua palavra e nos ajuda, Senhor, a orar e a procurar ser mais semelhante a Cristo. Porque somente olhando para Ele, olhando para o alto e contemplando a Cristo que podemos saber como proceder e como agir. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas e nos fortalece no Espírito Santo. E em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém.